Tem coisa que a gente acha que só vai ver em filme, até o dia em que presencia, no portão de desembarque, um soldado correndo em direção à filha de um milionário. E o que acontece depois faz o aeroporto inteiro congelar. Se você gosta de história boa, já senta na varanda comigo, deixa seu curtir aí e se inscreve. Porque o que eu vou te contar agora, meu filho, parece mentira, mas é vida real. Era uma manhã abafada de dezembro, daquela que o céu parece pesar sobre os ombros da gente. O ar-condicionado do aeroporto fazia de tudo para parecer que a vida estava fresca ali dentro. Mas bastava olhar nos olhos de quem esperava voo para ver que o calor vinha de outro lugar. E foi nesse cenário, entre malas de rodinhas, choros de criança e anúncios confusos no alto-falante, que ele apareceu. Um homem de uniforme militar, suado, ofegante, como se tivesse corrido meio planeta até ali. Passou reto pelo segurança, empurrou uma senhora com um buquê na mão e derrubou uma plaquinha com o nome Dr. Fábio. Os olhos dele pareciam mirar um ponto fixo, como se o mundo tivesse virado cenário de fundo para uma missão urgente. Do outro lado, uma moça jovem, vestida de forma elegante, segurava uma mochila com o símbolo de uma escola bilíngue. Estava distraída, digitando no celular, até que ouviu um grito. Clara! A cabeça dela levantou devagar, como quem não acredita que escutou o próprio nome. E quando os olhos encontraram aquele soldado, o tempo parou. Mas não parou de bonito. Parou de estranho, porque ela não sorriu, não correu, não chorou. Ela travou. E quem viu, diz que foi nesse exato instante que o milionário, o pai dela, se levantou da cadeira com os olhos estreitos e a boca seca, como se o passado tivesse voltado dos mortos para buscar o que era dele. O segurança tentou impedir o soldado, mas ele gritou: "Eu só quero ver ela! Por favor, só um minuto!" O milionário se aproximou com passos firmes, mas o rosto dizia outra coisa. Dizia medo. Dizia raiva. Dizia que ali tinha coisa velha, enterrada, e que talvez tivesse chegado a hora de escavar. E quando ficou frente a frente com o militar, falou com uma calma que gelava até o osso. "Você não devia estar aqui." O soldado respirou fundo, tremeu os lábios e respondeu: "Ela tem o direito de saber." Foi nesse momento que Clara olhou para os dois e disse a frase que ainda hoje ecoa nas paredes daquele saguão. "O que vocês estão escondendo de mim?" O silêncio depois disso foi maior que qualquer barulho de turbina que já gritou ali dentro. Um silêncio que grita. Um silêncio que pesa. E é aí, meu filho, que a história começa de verdade. Porque o que esse homem revelou depois fez muita gente perder o chão. Eu já vi muito pai mentir para proteger filho, mas também já vi pai mentir para proteger a si mesmo. A diferença é que uma mentira dessas não se enterra com o tempo, ela apodrece. E um dia o cheiro sobe, e sobe fedendo verdade. O milionário, o tal do César Toledo, era dono de meia cidade, empresário do ramo de logística, desses que vivem mais em aeroporto do que em casa. Sempre foi visto como um homem rígido, exigente, mas protetor da filha. Desde que a mãe da Clara morreu, ele virou o mundo dela. Ou pelo menos era o que todo mundo achava. Mas naquele saguão, não era carinho que tinha no olhar dele. Era ódio. Era medo do passado bater na porta ou no portão de embarque. "Você não tem o direito", ele disse para o soldado com os dentes apertados. "E você tem?" O outro respondeu, olhando de esguelha para Clara. "Ela não é propriedade tua." Clara ainda segurava a alça da mochila com força, como se precisasse de algo para se ancorar naquele mar de absurdos. Tinha gente filmando com celular, achando que era reencontro de guerra. Mas não era novela da tarde, era vida real, e do tipo que ninguém quer viver. O segurança do aeroporto interviu. "Senhores, por favor, não podem discutir aqui. Se continuar, vamos ter que chamar a polícia." César se virou para o segurança e falou com a frieza de quem está acostumado a mandar. "Faça, chame, mas tire esse homem da frente da minha filha." Mas antes do segurança agir, Clara falou com a voz firme.
Ele não vai a lugar nenhum, não até me dizer o que está acontecendo aqui. E foi nesse momento que o soldado, já com os olhos marejando, tirou do bolso uma coisa pequena enrolada num pano suado. Era uma fotografia antiga, amarelada, daquelas que tem mais do que imagem, tem história presa dentro. Ele entregou para Clara com a mão trêmula. Ela desdobrou devagar. E o que viu fez os olhos dela tremerem. Era uma foto de uma mulher jovem, com um bebê no colo, e o soldado ao lado, mais novo, de mãos dadas com a mulher. E o bebê tinha o mesmo brinco que Clara usava até hoje. Um pequeno coração dourado, igualzinho. Essa foto foi tirada em 2005, na base do Sul, ele disse. O nome dela era Elisa. Clara olhou para o pai, com os olhos cheios d'água. Quem é essa mulher? César baixou o rosto. O soldado respondeu por ele. Era sua mãe, a verdadeira. Silêncio, o tipo de silêncio que esmaga o peito, que faz o chão sumir. Clara soltou a mochila. Ela caiu no chão com um baque seco. Nada ali fazia mais sentido. Mas o pai dela morreu num acidente. Você mesmo me contou isso, César, gritou uma mulher que assistia a tudo ali perto, talvez amiga da família. Ele morreu sim, para mim, respondeu César, sem encarar ninguém. Clara olhou para o soldado, com a voz quase falhando. Você está dizendo que é meu pai? Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, e os olhos disseram o resto. Mas antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, César se virou e falou em voz alta, quase desafiando o destino. Não é tão simples. Tem mais coisa aí do que vocês imaginam. E ele saiu, deixando Clara em choque, e o soldado parado, sem saber se corre atrás da filha ou do tempo que perdeu. Mas meu filho... O que o César estava escondendo era muito mais profundo do que identidade trocada. Era algo que envolvia dinheiro, poder e uma escolha que ele fez há quase 20 anos e que agora voltava para cobrar. E você sabe como é. O passado cobra com juros e sem aviso. Dizem que a verdade liberta, mas ninguém conta o preço, porque às vezes ela quebra quem escuta. E quando quebra, não tem cola no mundo que junte os pedaços. Clara não chorou, nem gritou. Só ficou ali, sentada no chão do aeroporto, com a foto nas mãos e o coração feito tempestade. O segurança ainda tentava entender se aquilo era caso de polícia, de família ou de novela. O soldado, por sua vez, ajoelhou ao lado dela. Desculpa, Clara. Eu esperei demais. Mas não dava mais para aguentar calado. Te ver ali, do outro lado, sem saber quem era eu, me matou por dentro. Ela levantou os olhos lentos, como quem sai de um pesadelo que ainda está acontecendo. Você é meu pai? Ele hesitou, respirou, olhou nos olhos dela e disse, eu fui impedido de ser. César já tinha sumido pelo saguão, mas as palavras dele ainda ecoavam. Não é tão simples. E, de fato, não era, porque há quase 20 anos, quando Elisa, a verdadeira mãe de Clara, morreu num parto complicado, o hospital registrou a criança como órfã. O pai, o soldado, estava em missão. Demorou 2 dias para receber a notícia. Quando voltou, Clara já tinha sido levada. Por quem? Por César Toledo. Não por generosidade, mas por dívida. O soldado se chamava Rafael. E na juventude era funcionário da transportadora de César, um homem honesto, mas que conhecia segredos demais da empresa, segredos que podiam destruir reputações. César sabia que Elisa estava grávida, sabia que Rafael era o pai, sabia que a gravidez não foi desejada por ele, e também sabia que Rafael estava de posse de documentos que comprovavam um desvio milionário numa operação de carga humanitária no exterior, esquema sujo, travestido de doação. Ele me chamou na sala da diretoria, num domingo à noite, contou Rafael, com a voz embargada. Disse que Elisa tinha morrido e que a filha estava vulnerável. Ofereceu dar uma vida de princesa para Clara, educação, casa, conforto. Mas, em troca, Clara já estava com os olhos arregalados. Em troca? Ela perguntou sem ar.
em troca, que eu sumisse, que desaparecesse da vida dela, que entregasse a guarda e os papéis que eu tinha. O silêncio entre eles era de cortar a alma. E você aceitou isso? Rafael baixou a cabeça, apertou os olhos com força. Eu era jovem, tinha raiva, tinha medo e tinha culpa também, porque eu fui embora em missão. Deixei Elisa sozinha. Quando voltei, ela já estava enterrada. Clara já estava nas mãos dele. Eu achei que era o melhor para você. Ela se levantou, cambaleando, como quem tenta equilibrar um mundo que ruiu. Você vendeu o direito de ser meu pai? Por silêncio? Por documentos? Não foi isso. Eu achei que te protegeria. Mas depois percebi que errei. E por isso, hoje eu tô aqui, porque tem algo pior vindo aí. E você precisa saber, antes que seja tarde. Ela olhou fundo nos olhos dele. Pior do que roubar meu passado? Ele não respondeu. Apenas enfiou a mão no bolso e tirou um envelope amassado. Dentro, uma folha impressa e uma assinatura digital. Clara Toledo, herdeira oficial de 17 milhões de uma empresa envolvida em crimes internacionais. Ela leu o papel devagar, e quando entendeu o que estava escrito, a mão dela tremeu. O que é isso? Rafael respondeu com a voz baixa, mas certeira. É o motivo de ele ter te mantido por perto todos esses anos. Você era a peça perfeita, a filha ideal, o álibi sentimental. E agora você é o escudo, porque se ele cair, vai te levar junto. E foi nesse instante que o interfone do aeroporto anunciou: passageira Clara Toledo, favor comparecer ao setor de imigração. Mas quem esperava por ela não era a alfândega, era uma advogada, de terno cinza e uma intimação na mão. E a verdade, meu filho, a verdade estava só começando a doer. Tem gente que herda casa, joia, fazenda, mas tem herança que não vem em cofre, vem com algema e com nome escrito em processo. Clara andava pelo corredor do setor de imigração como quem anda por um campo minado. A cabeça latejava, os passos eram pesados e aquele envelope do Rafael parecia queimar na mão. O brinco de coração balançava devagar na orelha, como um lembrete cruel de que nada ali era mais fantasia infantil. Na porta de vidro, uma mulher a esperava. Terno cinza, postura de gelo, cabelo preso num coque severo. Tinha cara de quem não pedia, informava. Clara Toledo? Disse com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Sou eu. A mulher estendeu a intimação com 2 dedos, como se entregasse veneno. Você está sendo convocada a prestar esclarecimentos sobre transações suspeitas em seu nome, vinculadas à empresa de seu pai, César Toledo. Clara engoliu em seco. Mas eu nem trabalho na empresa. Está como sócia cotista desde os 18 anos, com plenos poderes. A assinatura na intimação era real. O carimbo também. Mas o que doía mais era o fato de que tudo aquilo vinha com uma frieza que nem o amor de pai conseguiu esquentar. Rafael, parado a poucos metros, observava de longe, como quem assiste a filha afundar num mar que ele mesmo ajudou a encher. Ela não chorou, não ali, mas os olhos molhados denunciavam um furacão interno. Isso é um mal-entendido, tentou argumentar. A advogada balançou a cabeça com aquela simpatia de cemitério. Espero que sim. Mas o nome da senhorita está em documentos que movimentaram cifras que atravessaram 3 países. Clara sentiu um vazio no estômago. E, de repente, a imagem dela no espelho do banheiro do aeroporto horas antes lhe veio à mente. Rímel perfeito, cabelo alinhado. Uma menina indo encontrar o pai depois de uma viagem. Agora era outra. Uma mulher com o mundo desabando. Um pai que não era pai. Outro que era, mas tinha vendido o silêncio. E uma herança que podia dar cadeia. Do nada, Rafael se aproximou e disse, olhando para a advogada. Ela é inocente. Eu posso provar que ela não sabia de nada. A mulher o olhou como se analisasse um inseto. O senhor sou o pai biológico dela. Então o senhor tem tanto envolvimento emocional quanto o senhor César.
Pode prestar depoimento também. A Receita vai gostar de ouvir sua versão. Clara pegou o papel da mão da mulher e assinou com mãos trêmulas. Queria resolver. Queria entender. Queria fugir. Mas antes que saísse da sala, ela se virou para o Rafael. Você sabia disso. Sabia o que ele estava fazendo. Porque só agora resolveu aparecer. Ele hesitou. O olhar dele era de culpa lavada a baldes. Porque agora eu descobri uma coisa que muda tudo. E se você me ouvir, pode não ser tarde. Ela ficou imóvel, a cabeça rodando, o coração esfolado. O que você descobriu? Perguntou quase num sussurro. Ele abriu a carteira e tirou uma carta antiga, amarelada. Estava escrita à mão, por Elisa. Isso aqui é da sua mãe. Nunca cheguei a te entregar. Ela deixou comigo antes de morrer. E aqui, ela diz quem ela realmente era. E por que você nunca poderia ficar com César? Clara pegou a carta com mãos tremendo. A caligrafia era delicada, familiar, mesmo sem nunca ter visto. Por que eu não poderia ficar com ele? Ela perguntou. Rafael encarou ela fundo e disse, porque ele não te salvou da morte. Ele comprou sua vida. E isso envolveu muito mais do que uma simples adoção. Ela arregalou os olhos. O que você está dizendo? Ele baixou os olhos, a respiração presa na garganta. Tô dizendo que o César não só te roubou, ele te comprou, e o preço foi o corpo da tua mãe. O tempo parou. A frase ficou no ar como uma bomba que ainda não explodiu. Mas vai explodir. E o estouro, meu filho, vai vir com tudo. Tem coisa que a gente escuta e o corpo rejeita, não entra, não encaixa. Porque o coração, coitado, tenta proteger a alma daquilo que a mente já entendeu, mas não quer aceitar. Clara segurava a carta da mãe como quem segura um bilhete vindo do túmulo. O papel era velho, encardido, mas as palavras pareciam frescas, escritas com tinta de dor, traço de urgência e um medo que atravessava o tempo. Do lado de fora da sala de imigração, o aeroporto seguia sua rotina de chegadas, partidas e anúncios que ninguém mais prestava atenção. Mas ali, naquele canto abafado do terminal, uma jovem descobria que sua vida inteira talvez tivesse sido construída em cima de um cadáver, o da verdade. Ela leu em voz alta, com a voz tremendo. Se você um dia encontrar essa carta, filha, é porque a vida não me deu tempo. E se não me deu tempo, é porque aquele homem venceu. Clara parou. Os olhos se encheram. Rafael fechou os punhos. Era como se cada palavra daquela carta o ferisse de novo. Ela continuou. Eu confiei no homem errado. Achei que César queria ajudar, mas ele não queria salvar ninguém. Ele queria me calar. Ele queria me tirar você. E quando percebeu que eu não ia aceitar, ele me ofereceu uma proposta. Dinheiro. Muito dinheiro. Para eu sumir. Eu recusei. E foi aí que tudo aconteceu. Clara levantou os olhos. O que ela quis dizer com isso? O que aconteceu? Rafael respirou fundo. Ela começou a receber ameaças, bilhetes na porta de casa, ligações no meio da madrugada. E um dia, alguém invadiu o apartamento. Ela estava grávida de 8 meses. Apanhou, caiu, perdeu muito sangue. Clara ficou branca. Ela morreu assim? Não imediatamente. Foi levada ao hospital. E aí, o César entrou em cena. Apareceu como amigo da família. Disse que assumiria os custos, que ajudaria a salvar o bebê, mas só se ela assinasse a guarda legal para ele. Ela estava entre a vida e a morte, e achou que assinar salvaria você. Clara apertou os olhos, como se quisesse acordar de um pesadelo. Ah, mas ela não morreu no parto? Rafael balançou a cabeça. A voz falhou. Não, ela morreu 2 dias depois, sozinha, sedada, e nunca deixaram ninguém ver o corpo. Nem eu, só recebi a certidão de óbito. Clara deu um passo para trás. Você está me dizendo que o homem que eu chamei de pai minha vida toda pode ter matado a minha mãe? Rafael não respondeu de imediato. Olhou nos olhos dela e disse, tô dizendo que sua mãe morreu tentando te proteger e que o homem que a gente deveria odiar virou o herói da sua infância. Ela desabou na cadeira. As pernas já não obedeciam mais.
O corpo todo tremia. Aquilo era grande demais para carregar no peito de uma vez. Mas Rafael não parou. Tirou mais um envelope do bolso. Aqui tem cópia das mensagens que ela me mandou. Print do celular antigo. Bilhetes que ela escondeu dentro de livros e que só achei anos depois. Tá tudo aqui. E mais, documentos que provam que o César transferiu milhões para uma clínica privada, no mesmo dia em que sua mãe morreu. Clara apertava o envelope contra o peito, como quem tenta colar um coração que já vinha trincado desde criança. Por que agora? Por que só agora você resolveu aparecer? Rafael abaixou a cabeça. Porque ele vai te usar, Clara. Ele já começou. Seu nome está em contratos internacionais. Você pode ser presa. E se isso acontecer, ele desaparece. E você vai pagar por tudo sozinha. O interfone tocou de novo. Última chamada para o voo 507, com destino a Zurique. Passageira Clara Toledo comparecer imediatamente ao portão 9. Mas ela não ia a lugar nenhum. Não agora. Clara se levantou, os olhos ainda marejados, mas com um fogo nascendo lá dentro. Eu vou descobrir tudo. Eu vou atrás do que ele fez. E se for verdade, eu juro que vou derrubar cada pedra desse império sujo. E Rafael assentiu com a cabeça devagar. Então se prepara, filha, porque quem cava a verdade pode acabar enterrado junto com ela. E o pior é que ele não estava exagerando. Tem gente que confunde herdeira com marionete e confunde silêncio com aceitação. Só que Clara estava começando a descobrir que por trás de cada "te criei com amor" tinha uma corrente amarrando o tornozelo dela. Foi na semana seguinte que tudo começou a desandar de vez. A imprensa pegou a história como quem pega fogo em palha seca. Herdeira de César Toledo é investigada por lavagem de dinheiro. Sites, jornais, redes sociais, o nome dela virou manchete e meme. Mas ninguém queria saber de verdade. Só queriam o escândalo. César Claro desapareceu, sumiu da mídia, da empresa e da casa. Transferiu todas as movimentações para o nome de advogados e manteve Clara no centro do alvo. Ela foi intimada a prestar depoimento. Rafael a acompanhou, mas ficou do lado de fora da delegacia. E ali, sentada diante de 2 investigadores, ela percebeu o peso da desconfiança. Senhorita Clara, a senhorita confirma ter assinado contratos internacionais em nome da empresa CTLog? Não, nunca vi nenhum desses contratos. Meu pai nunca me falou sobre isso. Mas seu nome consta como sócia administrativa. Eu só descobri isso dias atrás. Eles trocaram olhares. A senhora entende que alegar desconhecimento pode ser interpretado como estratégia de defesa? Ela apertou os olhos. Acreditar que eu seria capaz de montar um esquema de lavagem de dinheiro é tão absurdo quanto achar que eu sabia que minha mãe foi assassinada. Os investigadores se entreolharam. Um deles disse: assassinada? Não há nada no processo que indique isso. A causa oficial da morte da senhora Elisa foi complicações no parto. Clara sentiu o sangue ferver. Porque nunca investigaram. Porque ela era pobre. Sozinha. Porque meu pai bancou tudo, do hospital ao enterro. A senhorita tem provas disso? Ela puxou da bolsa a carta de Elisa. Entregou. E ali, tudo começou a mudar de tom. Minutos depois, o chefe da delegacia foi chamado, leu o documento e soltou um "isso aqui é grave". Rafael foi chamado para depor também. E ali, na mesma sala, os 2 contaram tudo. Os bilhetes, a chantagem, os contratos suspeitos, a mudança de guarda legal sem autorização formal e a morte silenciosa de Elisa. Só que justiça no papel é uma coisa, justiça no mundo real é briga de foice. Porque no dia seguinte a matéria já era outra. Jovem em crise emocional acusa próprio pai de assassinato para limpar sua imagem. As manchetes eram como facadas. Gente que cresceu com Clara agora dizia que ela surtou. Ex-colegas de escola juravam que ela sempre foi esquisita. E o que doía mais, a diretora da escola onde ela era voluntária suspendeu sua participação até que os fatos sejam esclarecidos. Clara trancou a porta do apartamento alugado onde estava com Rafael. Sentou no chão e chorou. Chorou feito criança.
Eles estão me chamando de louca, disse com a voz baixa, molhada. Rafael sentou ao lado, devagar. Passou o braço pelas costas dela. É sempre assim. Primeiro dizem que é exagero. Depois dizem que é invenção. E quando a verdade aparece, já é tarde. Ela levantou o rosto, vermelho, inchado. E se eu não conseguir provar? E se eu acabar presa? E se eu for mesmo culpada e não souber? Ele segurou a mão dela, firme. Olha para mim. Você é minha filha, não porque eu gerei, mas porque eu vi quem você é e quem você é. Não lava dinheiro, não assina crime, não mata a própria mãe. Clara respirou fundo. Eu preciso de uma prova, de algo que seja impossível de negar. Rafael então disse uma frase que mudou o rumo de tudo. Tem um nome que a Elisa escreveu nas costas daquela carta. Um nome que eu nunca soube quem era, mas agora acho que entendi. Clara pegou a carta, virou. E lá, a caneta, quase apagado pelo tempo, um nome escrito em letra cursiva, Dr. Hélio Duarte, Clínica Estoril. Quem é ele? Perguntou Clara. Talvez a última pessoa que viu sua mãe com vida. E aí, meu filho, o jogo virou. Porque quem viu pode estar vivo. E quem está vivo pode ter muito a dizer. Tem gente que passa a vida escondendo a verdade dentro de si, como quem esconde uma arma carregada. Mas o problema é que verdade guardada demais. Uma hora dispara sozinha. Clara e Rafael pegaram a estrada no dia seguinte, rumo ao interior, onde ficava a tal da Clínica Estoril. Um lugar discreto, quase esquecido, cercado de árvores altas e portão de ferro que já não fazia mais barulho ao abrir. Fazia advertência. Era o tipo de lugar onde se pagava caro para manter silêncio, não para curar feridas. O médico, segundo os registros antigos, ainda estava vivo. Já aposentado, mas ainda morava numa casa nos fundos da própria clínica. Quando Clara bateu à porta, foi recebida por uma senhora franzina com olhar desconfiado. Pois não? Eu sou Clara, Clara Toledo. Vim falar com o doutor Hélio Duarte. A mulher arregalou os olhos, mas disfarçou rápido. Ele não recebe mais ninguém, moça. Tá doente. Já não fala direito. Rafael se aproximou. Por favor, é importante, a mãe dela morreu aqui, a Elisa, e ele foi o último médico a vê-la com vida. A mulher hesitou, olhou para os dois, depois para dentro, e suspirou. Entrem, mas não esperem muito, o doutor carrega fantasmas demais. A casa era escura, móveis antigos, cheiro de naftalina e de coisa mal resolvida. O som de um rádio tocava longe, desafinado. Na poltrona da sala, um homem magro, curvado, de olhos fundos. Parecia uma árvore seca, mas viva. Os olhos, embora cansados, ainda tinham memória. Doutor Hélio, disse Clara, se aproximando devagar. Ele ergueu os olhos, piscou devagar e murmurou. Você tem os olhos dela. Clara se sentou ao lado. O senhor lembra da minha mãe? Elisa, grávida, tinha medo no olhar, mas era forte, fortíssima. Rafael engoliu em seco. Ela morreu aqui, não foi? O médico baixou a cabeça. Ela foi morta. Aqui. Silêncio. A frase não vinha como denúncia. Vinha como confissão. Clara segurou a mão dele. O senhor pode me contar o que houve? Ele fechou os olhos, respirou fundo e começou. Recebemos a Elisa à noite, sangrando. O bebê estava em sofrimento fetal. Ela gritava, não só de dor física. Era outra dor. Ela repetia o nome dele, César. Dizia que não queria que ele pegasse a criança. Pediu que eu entregasse a filha ao pai biológico. Repetiu isso antes da cirurgia. E o senhor fez isso? Perguntou Clara, quase sem voz. Não, porque eu fui impedido. Por quem? Ele olhou para cima, como quem pede perdão a Deus. Pelo próprio César. Ele apareceu no hospital horas depois, com documento falso, juiz comprado e 2 seguranças armados. Disse que estava ali para resolver, que a mãe estava instável e que a criança precisava de proteção. Clara cobriu a boca, os olhos já escorrendo. E minha mãe... Ela resistiu, mas naquela madrugada a sedaram além da conta, contra minha recomendação, e ela...
Nunca mais acordou. Rafael deu um passo para trás. Quase perdeu o equilíbrio. Clara, em choque, apenas murmurou: Foi ele o tempo todo. Dr. Hélio então apontou para uma caixa de madeira ao lado da poltrona. Ali tem os relatórios antigos, cópias dos exames, o laudo de sedação e a carta que ela escreveu à mão, pedindo que a filha fosse entregue ao pai verdadeiro. Eu guardei, com medo, com vergonha, mas o tempo passou, e eu passei a sonhar com ela todas as noites. Clara pegou a caixa, abriu, e ali estava a segunda carta de Elisa, datada, assinada com caligrafia fraca, mas desesperada. Se algo me acontecer, saibam que não foi acidente. Eu tenho medo de César. E se minha filha sobreviver, entreguem-na a Rafael. É ele o pai. É ele quem vai protegê-la. Por favor, por favor. Clara caiu de joelhos. Ela implorou, e ninguém ouviu. O velho médico colocou a mão sobre a cabeça dela com carinho de avô. Agora ela vai ser ouvida, minha filha. A sua voz é a dela continuando a gritar. Lá fora, o céu desabava em chuva, mas ali dentro era o coração de Clara que estava desabando. Só que agora, pela primeira vez, com prova na mão. Tem processo que começa com papel e termina com lágrima. Mas o que Clara estava prestes a fazer não era só denúncia. Era ajuste de contas com um passado que sempre fingiu ser presente. Com a carta original da mãe nas mãos, os exames antigos, o laudo da sedação e a declaração gravada de doutor Hélio, Clara voltou para a cidade com Rafael. A caixa de madeira no colo parecia pesar mais que uma criança. Não pelo peso físico, mas pelo peso do que ela representava. A verdade nunca dita, finalmente viva. No dia seguinte, ela entrou no fórum acompanhada de uma advogada criminalista nova, mas afiada. Uma mulher que tinha aceitado o caso não pelo dinheiro, porque Clara já não tinha mais tanto assim, mas pelo absurdo. Disse: tem histórias que a gente luta para ganhar, e tem histórias que a gente luta porque não dá para aceitar calada. Foi protocolada a denúncia. Assassinato culposo com agravantes. Fraude documental. Apropriação indevida de tutela. E o mais grave, falsidade ideológica com finalidade econômica internacional. O nome de César Toledo foi incluído oficialmente no inquérito. Mas aí veio a resposta que só o Brasil entende. A investigação foi travada. Clara recebeu um ofício 3 dias depois, dizendo que o juiz responsável estava em recesso e que o promotor titular do caso havia sido transferido por motivo de força maior. O novo promotor era conhecido da família Toledo, muito conhecido. A nova juíza, irmã de um ex-sócio de César. É piada, disse Rafael, lendo o papel com a voz embargada. Mas Clara não riu. É guerra, e a gente acabou de entrar nela. No mesmo dia, uma equipe do canal Jornal Investigativo apareceu na porta do apartamento onde Clara estava. Senhorita Clara, temos interesse em divulgar sua história. Recebemos cópias da carta da sua mãe, do laudo médico, mas queremos que você conte. Queremos sua voz. Ela hesitou. Se eu falar, eles vão me perseguir mais ainda. Se não falar, eles apagam você. No dia seguinte, foi ao ar a reportagem de 8 minutos no horário nobre. A filha sequestrada pela elite. Clara Toledo fala sobre a morte da mãe e o império forjado na mentira. Clara apareceu de rosto limpo, sem maquiagem, lendo trechos da carta da mãe. A voz firme, mas os olhos molhados. Contou sobre os contratos, a clínica, a carta e finalizou dizendo: eu não quero dinheiro, eu não quero pena. Eu quero que minha mãe descanse em paz, sabendo que a filha dela não se calou. A internet explodiu. Isso justiça, por Elisa, virou trend. Milhares de pessoas comentando, dividindo histórias parecidas, acusando o sistema, denunciando outras clínicas. E o que César fez? Simples. Apareceu. Na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi convocada no edifício da CT-Log. Ele entrou de terno claro, óculos escuros e sorriso de quem já pagou o juiz demais para não temer nada.
Tudo que essa menina diz é fruto de confusão emocional. Amo minha filha. Sempre cuidei dela como o meu maior tesouro. Mas ela foi manipulada por um homem que abandonou a própria família e agora quer um pedaço do que não é dele. Clara assistia à coletiva pela TV. Cada frase soava como faca. E o pior, o público estava dividido. Teve gente que disse que ela era ingrata, que devia estar desequilibrada, que dinheiro mexe com a cabeça, que o pai adotivo era quem tinha salvado ela da pobreza. Mas teve também quem acreditou, quem lutou, quem se levantou. Advogadas começaram a oferecer apoio. Médicos reabriram prontuários. Uma enfermeira aposentada da clínica Estoril mandou uma carta anônima dizendo que viu Elisa sedada, sem consentimento. Outra revelou que a médica anestesista era prima de César. Clara olhou para tudo isso e sentiu medo, mas não recuou, porque agora ela não lutava só por si, lutava por todas que foram caladas do mesmo jeito. Rafael entrou na sala com uma expressão séria. Tem uma pessoa querendo te ver. Diz que trabalhou com o César na época do desvio internacional. Clara olhou surpresa. Quem? Um contador. E ele disse uma frase que você precisa escutar. Eu sei quem falsificou a certidão da sua mãe. E sei onde está o recibo do hospital que ele usou para pagar o silêncio. O passado, minha filha, pode até se esconder, mas não sabe calar. Tem papel que não vale nada, mas tem recibo que pesa mais que uma sentença. E às vezes o que condena um homem não é o sangue na mão, é o nome no canto de um comprovante. O contador se chamava Edson, um homem de meia idade, rosto pálido, dedos trêmulos e olhar de quem viu coisa demais. Encontrou Clara num café discreto, no centro da cidade, com medo até da sombra. Eu não devia estar aqui, mas depois do que vi na televisão, não consegui mais dormir, disse ele, ajeitando os óculos enquanto olhava ao redor. Rafael ficou ao lado de Clara, atento. A moça, de olhar jamais maduro do que os seus 20 e poucos anos permitiam, manteve a voz firme. Você disse que tem provas. Que tipo de provas? Edson colocou sobre a mesa uma pasta preta gasta. De dentro dela, tirou um envelope pardo, com selo antigo da clínica Estoril. E dentro dele estava o que ninguém esperava encontrar. Um recibo carimbado com a data da internação de Elisa. Valor, 280 mil. Forma de pagamento, transferência via offshore. Pagador, César Toledo. Esse documento foi gerado por mim na contabilidade da CTLog na época. Ele exigiu que fosse feito como doação filantrópica à saúde. Mas eu sabia que era um acerto, um pagamento por silêncio. E por que guardou isso? Perguntou Rafael, já sem respirar. Porque um dia eu soube que ela morreu e que a filha dela cresceu no colo dele. Eu pensei em falar. Mas minha esposa estava grávida na época e eu recebi ameaças anônimas. Ligavam à noite, diziam o nome do meu filho. Clara segurava o recibo com as duas mãos. E agora, por que resolveu aparecer? Porque o nome do meu filho também é Clara. E eu não quero que ele cresça, achando que dinheiro pode enterrar verdade. Além do recibo, Edson entregou também um pendrive. Aqui dentro tem os registros de transferência. Comprova que César movimentou mais de 7 milhões em nome da empresa para clínicas, juízes, cartórios e até jornais da época, tudo para apagar o caso. A carta da sua mãe foi registrada numa nota de plantão e sumiu horas depois. Clara olhou para Rafael. A gente tem tudo, o recibo, a carta, o laudo médico. As transferências, tem sim, respondeu o pai, com os olhos marejados. Mas ainda não temos o tribunal. Naquela mesma tarde, Clara e sua advogada foram até a promotoria com a nova documentação. Dessa vez, o promotor, aquele conhecido da família Toledo, não conseguiu esconder o impacto. Isso é grave, gravíssimo, mas precisa ser periciado. Tudo bem, pericie, autentique, faça o que for preciso. Mas agora, o nome dela tem que ser dito em voz alta.
a reportagem foi atualizada. E pela primeira vez, o nome de Elisa da Silva apareceu como vítima de um suposto esquema de morte por conveniência. Um novo termo usado por juristas para descrever mortes ocorridas por negligência proposital e forjada como acidente. Nos dias seguintes, o número de denúncias aumentou. Outras mães, outras filhas, outros nomes. Clara passou a receber mensagens do país inteiro, algumas cheias de dor, outras de esperança. Mas César continuava solto. Foi quando, numa madrugada silenciosa, o interfone do prédio tocou. Clara atendeu, sonolenta. Senhorita Clara, tem uma pessoa aqui querendo falar com a senhora. Não quer se identificar, mas disse que é parente do César. Ela congelou, desceu com Rafael. No portão, uma mulher de meia idade, bem vestida, com lágrimas nos olhos. Você não me conhece, mas eu sou irmã do César. Clara arregalou os olhos. Do que a senhora quer? Ela entregou um envelope selado, com a voz trêmula. Aqui dentro tem a confissão dele. Ele me entregou isso antes de fugir do país. Fugiu? Hoje à tarde. Pegou um jatinho para o Uruguai. Mas antes, ele deixou essa carta. Disse que não queria morrer carregando isso. Clara abriu o envelope. Lá dentro, a caligrafia fria de César. Elisa morreu por minha causa. Não levantei a mão contra ela, mas assinei cada omissão. O que fiz com a Clara foi covardia. O que fiz com Rafael foi crime, e o que fiz comigo foi condenação eterna. Que essa carta seja lida em juízo, ou em voz alta, porque agora nem o dinheiro me quer mais. Clara caiu de joelhos. A mulher se abaixou, segurou sua mão. Desculpa, por tudo que ele foi, por tudo que você teve que ser sozinha. E ali, naquele portão molhado de orvalho, Clara entendeu. A justiça pode ser cega, mas a verdade enxerga muito bem. O nome dele estava estampado em prédios, contratos, revistas de negócios, mas não existia onde mais importava. No livro da consciência. Porque fama não limpa pecado, nem dinheiro absolve quem destrói o que é sagrado. César Toledo tinha fugido. A carta-confissão escrita à mão, entregue pela própria irmã, agora era a peça que faltava num quebra-cabeça que muita gente tentou esconder. Com ela, Clara e a equipe jurídica entraram com um pedido de prisão preventiva internacional. O nome de César entrou na lista da Interpol. O rosto dele, que antes aparecia sorrindo ao lado de empresários e políticos, agora surgia nas manchetes com o título Milionário brasileiro foragido por crimes contra a própria família. Mas ainda assim, ele era tratado como um ausente, porque é assim que o sistema lida com quem tem o sobrenome certo. Suaviza a palavra, disfarça a culpa, retarda o castigo. Chamavam ele de desaparecido, mas quem sumiu de verdade foi a justiça. Clara, agora mais firme, mais dura, começou a dar palestras em universidades, em coletivos de direitos humanos. Contava sua história não como vítima, mas como prova viva de que o silêncio é o que alimenta o monstro. Minha mãe não morreu em um acidente, ela morreu num plano, e o assassino usava terno italiano. Um dos momentos mais fortes aconteceu quando Clara foi convidada a falar num congresso sobre adoções ilegais e abusos institucionais. Subiu no palco com a foto da mãe nas mãos e a carta original emoldurada. Me disseram que eu era uma criança de sorte, que tinha sido resgatada por um homem poderoso, mas ninguém perguntou de quem eu fui arrancada. Sorte não é crescer num castelo. É crescer sabendo de onde se veio, e minha mãe morreu tentando me deixar isso. Uma origem, um nome, um amor que não foi comprado. A plateia chorou, levantou, aplaudiu de pé. E Rafael, sentado na primeira fileira, com os olhos brilhando, sussurrou para si: ela virou tudo que a mãe sonhou. Mas nem tudo era vitória. Uma semana depois, Clara recebeu uma ligação da Polícia Federal.
Senhorita Clara, localizamos o jato que levou César Toledo ao Uruguai, mas ele não desembarcou em nenhum aeroporto oficial. Há indícios de que o avião fez pouso não autorizado na Argentina e foi desmontado. Ele pode ter sido resgatado em terra por milicianos locais. Ou seja, fugiu de novo. Por enquanto, sim, mas ele está acuado e criminoso desesperado. Comete erro. Era verdade. E o erro viria. Dias depois, o delegado responsável recebeu uma denúncia anônima. Uma propriedade rural no Paraguai, próxima à fronteira, estava sendo usada como esconderijo por um empresário brasileiro. A denúncia vinha acompanhada de fotos aéreas e localização por GPS. Clara foi informada, mas não reagiu com euforia. Já perdi tanto esperando justiça, que agora só acredito vendo. Enquanto isso, ela conseguiu o que ninguém esperava: a reabertura oficial do caso da morte de Elisa como homicídio doloso com agravante de premeditação. E mais, a retirada legal do nome César Toledo como pai adotivo no registro civil. Clara agora era Clara da Silva, filha de Elisa, filha de Rafael. Finalmente, disse Rafael ao assinar os papéis. Agora é oficial. Clara sorriu. Um sorriso leve, mas com dor. Porque por mais que o documento fosse novo, a ausência era antiga. Pena que ela não viu isso. Ela viu sim. Ela te vê cada vez que você fala, cada vez que não abaixa a cabeça. Na noite seguinte, Rafael recebeu uma mensagem anônima no celular. Número internacional. Era uma gravação, com voz abafada, mas clara. Se ela continuar, eu juro que ela vai desaparecer também. Já tirei a mãe. Posso tirar a filha. Clara escutou a gravação sem piscar. E pela primeira vez respondeu com raiva nos olhos. Então que ele venha, porque agora eu não fujo mais. E ele vai cair com tudo que construiu. Na mesma noite, o nome de César Toledo foi incluído oficialmente como réu fugitivo em crime de feminicídio histórico. Primeiro caso reconhecido no Brasil com esse título jurídico. Primeira vez que a palavra feminicídio era usada para uma mãe que morreu no parto por escolha de um homem que se dizia pai. E aí, meu filho, o país parou para escutar. Porque não era mais só a história da Clara. Era a história de muitas, silenciadas, sumidas. E agora, gritadas em voz alta. Tem gente que passa a vida achando que está acima de tudo. Mas um dia, o mundo gira. E quando gira, meu filho, não avisa, só derruba. Era uma manhã abafada na fronteira entre Paraguai e Brasil. Umidade alta, céu acinzentado e cheiro de terra molhada no ar. A Polícia Federal, em cooperação com agentes paraguaios, cercava uma fazenda suspeita, escondida entre plantações de soja e galpões abandonados. Helicópteros sobrevoavam em silêncio. Cães farejadores avançavam com pressa. E no centro de tudo isso estava ele, César Toledo, sentado numa poltrona de couro puído, dentro de um escritório improvisado, com paredes sujas e luz fluorescente oscilando. O homem que já desfilou em colunas sociais agora vestia uma camisa amassada, barba por fazer e um olhar esvaziado. Em frente a ele, um laptop aberto numa notícia que dizia: Clara da Silva é oficialmente reconhecida como filha de Elisa. Ele fechou os olhos, engoliu seco. Do lado de fora, os federais aguardavam o momento exato para invadir. Agora, disse o comandante, sem barulho, sem hesitação. Em poucos minutos, a propriedade foi tomada. César Toledo, Polícia Federal, você está cercado, levante as mãos e deite no chão. Ele não reagiu. Levantou devagar, sem resistência, como quem já sabia que o fim havia chegado. Foi algemado, fichado e fotografado. Clara recebeu a notícia em casa. Estava sentada no sofá, com a carta da mãe ao lado, como sempre. Rafael entrou correndo com o celular na mão. Pegaram ele. Foi preso. Ela ficou em silêncio por um segundo. Olhou pela janela. Lá fora, uma garoa fina escorria no vidro. E então falou: não é alegria o que eu sinto. É paz. Pela primeira vez em anos. Paz. Dias depois,
Clara foi chamada a depor no julgamento preliminar. Sentou-se diante de juízes, promotores e advogados. César, do outro lado, algemado, calado, não encarava, não chorava, não sorria. Parecia vazio. Mas o que Clara disse ali encheu a sala de sentido. Por anos, eu acreditei que ele era meu salvador, meu herói, o homem que me deu tudo. Mas descobri que ele só me deu coisas para apagar o que ele tirou. Minha mãe, minha origem, meu direito de saber quem eu era. O juiz ouviu. A promotoria aplaudiu. César foi indiciado formalmente por homicídio qualificado, fraude em documentos públicos, lavagem de dinheiro internacional e adoção ilegal com dolo comprovado. Um dos advogados tentou defender dizendo que ele já era velho, que não representava mais risco. Clara se levantou. E minha mãe? Ela também era só uma mulher cansada, mas a mataram do mesmo jeito. O tempo não diminui o crime, só aumenta o silêncio. César foi levado de volta à cadeia, dessa vez como réu. A sentença ainda não havia sido dada. Mas a verdade, essa já estava solta no mundo. No caminho para casa, Rafael e Clara passaram pela antiga sede da CT-Log. O letreiro tinha sido removido. O prédio agora estava à venda. Parece que o império dele está ruindo, disse Rafael. Clara olhou de longe e respondeu com calma. Não é só o império, é a mentira. Quando a gente descobre quem é, o resto desmorona. Rafael sorriu. E quem é você agora? Ela pensou. Demorou. Sou filha da Elisa. Sou a prova de que verdade não morre. E sou a mulher que vai ensinar outras a nunca aceitarem o silêncio como herança. Naquela noite, Clara dormiu. Pela primeira vez em meses. De verdade. Sem pesadelo. Sem susto. Mas na cela escura de um presídio federal, César Toledo sonhava e acordava suando. Porque o maior castigo para quem mentiu a vida inteira é viver cercado pela verdade. Tem dor que vira raiva, tem dor que vira revolta, mas tem dor que, quando regada com coragem, vira semente. E foi isso que Clara fez. Transformou o luto em luta, a perda em propósito. 2 meses depois da prisão de César Toledo, Clara inaugurou o que chamou de seu ato mais difícil e mais necessário, o Instituto Elisa. Um espaço voltado para mulheres que passaram por situações parecidas, vítimas de silenciamento, manipulação judicial, abusos institucionais e adoções irregulares. O prédio foi doado por um grupo anônimo de ex-funcionários da CT-Log, gente que um dia calou, mas agora queria consertar. E foi ali, naquele salão branco com vitrais azuis e cheiro de tinta fresca, que Clara fez o discurso de abertura. A imprensa estava lá, Rafael também, mas naquele momento não era fama, nem justiça que importavam. Era o que ela carregava por dentro. Minha mãe não teve voz, gritou, e ninguém ouviu. Hoje, cada mulher que entrar aqui vai ser escutada. Porque o que mata uma pessoa mais rápido que a violência é o silêncio que vem depois dela. A plateia chorou, aplaudiu de pé, e entre as fileiras, discretamente, uma senhora segurava uma boneca de pano no colo. Cabelos brancos, olhar cansado. Aproximou-se de Clara ao fim da cerimônia. Essa boneca era da minha filha. Ela foi levada de mim em 1982. Diziam que eu era louca, que não podia criar uma criança. Nunca mais vi ela, mas quando ouvi sua história, me senti menos sozinha. Clara abraçou aquela mulher com força e entendeu. A luta dela agora era de muitas. O Instituto virou centro de denúncia. Psicólogas, advogadas voluntárias, terapeutas de trauma. Em menos de 2 meses, mais de 300 mulheres escreveram, contando histórias escondidas por décadas. Algumas vinham de longe, outras do mesmo bairro. Rafael, por sua vez, começou a dar palestras sobre paternidade responsável, sobre o papel dos homens no combate à violência institucional. Ele dizia: eu errei, me calei, me escondi, mas agora eu falo, porque o silêncio não me salvou, salvou ele.
Numa das palestras, Clara o assistia da plateia. De repente ele parou, olhou para a filha e falou com a voz embargada. Tem gente que diz que pai é o que cria, outros dizem que pai é o que gera. Eu acho que pai é o que tem coragem de pedir perdão, e ela me ensinou isso. Clara chorou, porque a vida agora era isso, remontar peças quebradas com amor e verdade. Mas nem tudo era calmaria. A defesa de César começou a se movimentar. Entrou com pedidos de habeas corpus, com recurso em instâncias superiores, com laudos psiquiátricos sugerindo que ele não estava em plena consciência quando cometeu os atos. Clara recebeu a notificação no meio da tarde. Leu e soltou um riso seco. Agora ele é doente. Rafael, com calma, respondeu. Ele é, mas não da cabeça, é do coração, e esse tipo de doença não tem remédio. A equipe jurídica dela se preparou. O julgamento definitivo se aproximava, e com ele, a possibilidade de ver César condenado formalmente por homicídio qualificado, falsidade ideológica, apropriação de menor e associação criminosa. Mas Clara não pensava mais em vingança, pensava em legado. Um mês antes do julgamento, ela subiu o morro onde sua mãe havia sido enterrada. Levou flores, levou a certidão nova com seu nome verdadeiro e levou a boneca que a senhora do instituto havia dado. Deixou tudo ali, no túmulo, em silêncio. Mas antes de ir embora, ajoelhou e disse: Mãe, consegui. Ninguém vai te calar de novo e nenhuma filha tua vai crescer achando que nasceu sozinha. O vento soprou forte, as flores balançaram, e por um segundo, Clara sentiu o cheiro do mesmo perfume antigo que ficava no travesseiro quando era criança. Ela olhou para o céu e sorriu, porque tinha entendido, enfim, justiça não é só condenar o culpado, é dar paz para quem foi arrancado da vida antes da hora. Tem julgamento que é só formalidade, mas tem dia que o tribunal vira altar. E o que se julga ali não é só o crime, é o caráter, é a memória, é a dor que não coube em laudo médico nem em manchete. O dia do julgamento final chegou. O país inteiro assistia. Câmeras na porta, segurança reforçada, protestos dos dois lados. Uns diziam, ele salvou a menina. Outros gritavam, Elisa vive. Clara chegou com Rafael ao lado. Terno escuro, olhar firme, mas o coração batendo no peito como quem segura trovão. Cada passo até o tribunal era um confronto com todos os fantasmas que ela carregou por 20 e tantos anos. Do outro lado, César, mais magro, mais pálido, sem o terno caro, mas ainda com aquele silêncio arrogante de quem viveu tanto tempo sem ser tocado pela consequência. Os advogados começaram. A promotoria apresentou as provas, a carta de Elisa, o recibo da clínica, os documentos falsificados, a confissão escrita de César, os testemunhos. Uma linha do tempo que não deixava dúvidas. O homem que dizia ter salvado uma criança foi o mesmo que destruiu a mãe dela. Mas aí veio a defesa, e com ela, a distorção. Senhores jurados, meu cliente agiu movido por emoção, por medo de perder a filha que criou com amor. Cometeu erros? Sim, mas jamais teve a intenção de matar. Elisa foi vítima de uma fatalidade médica. Clara se levantou. Com licença, meritíssimo. Posso falar? O juiz consentiu. E ali de pé, diante de um país inteiro, ela falou. A gente cresce acreditando que os vilões usam máscaras, mas alguns usam gravata. Eles não batem, eles convencem, eles não gritam, eles silenciam. Minha mãe morreu numa sala com teto branco, cercada de gente instruída que não viu ou fingiu não ver. O César não matou com faca, matou com influência, com dinheiro, com poder. E o que ele destruiu não foi só uma vida. Foi a possibilidade de muitas mulheres acreditarem que seriam ouvidas. Silêncio na sala. O juiz pigarreou. Os jurados abaixaram os olhos. Do lado de fora, uma multidão assistia pelo telão. E pela primeira vez, Clara não era só uma filha em busca de respostas. Ela era símbolo. Voz.
Grito que rompeu décadas de calabouço. A sentença foi lida às 17h42. Réu César Toledo, condenado a 38 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado, falsidade ideológica, adoção ilegal com dolo e associação criminosa. Clara fechou os olhos. Não sorriu, nem chorou, só respirou. Rafael apertou sua mão, forte, com orgulho. César foi retirado algemado, cabeça baixa, sem aplauso, sem defesa, sem disfarce. Na porta do tribunal, jornalistas correram até Clara. Você sente que venceu? Ela pensou. Olhou para o céu nublado e respondeu: eu sinto que minha mãe não está mais sozinha. À noite na TV, as imagens se repetiam. O momento da sentença. A multidão vibrando. A foto de Elisa aparecendo com a legenda: o Brasil ouviu. Mas Clara estava em silêncio, sentada na varanda do pequeno apartamento com Rafael. Uma xícara de chá nas mãos, o vento batendo leve, o cheiro de jasmim no ar, e ela disse olhando para o horizonte: a justiça chegou, pai. Mas o que vem agora é outra missão. Qual? Perguntou Rafael curioso. A de transformar tudo isso em algo que salve outras Elisas. Porque agora o nome dela era Farol. E Farol, meu filho, não volta atrás. Tem gente que nasce com o nome de gente, mas cresce sendo chamada por apelido do destino. A órfã, a adotada, a pobrezinha. Foi assim com Clara durante anos. Mas naquele outubro cinza, ela assinava, diante de dezenas de pessoas, uma nova certidão simbólica. Clara Elisa da Silva, fundadora do Instituto Elisa, defensora de justiça restaurativa, porta-voz de milhares de vozes caladas. O auditório estava lotado. Era a inauguração da primeira filial do Instituto fora da capital, um espaço no coração da periferia, onde antes havia uma lavanderia abandonada. Agora, havia salas coloridas, murais com frases de superação e uma parede com dezenas de nomes escritos em giz, com a palavra ouvida ao lado. Clara subiu ao palco sem microfone, só com a carta da mãe nas mãos e o coração no peito. Falou sem precisar de volume, porque a dor dela já gritava sozinha. Durante muitos anos eu achei que tinha sido resgatada. Depois descobri que tinha sido comprada. Hoje entendo que fui entregue à vida com uma missão. E essa missão é garantir que nenhuma menina, nenhuma mãe e nenhuma mulher precise morrer para ser lembrada. As mulheres na plateia choravam, umas de pé, outras ajoelhadas. E não era por ela, era por elas mesmas, porque finalmente alguém dizia em voz alta aquilo que muitas só sabiam chorar em silêncio. Rafael, agora com o semblante mais leve, mais inteiro, observava a filha com olhos úmidos. Lembrava de quando a carregava ainda bebê nos braços, sem poder chamar de filha. E agora ela era chamada de mãe por muitas. Naquela mesma noite, Clara foi convidada para receber uma homenagem no Congresso Nacional. A medalha Elisa da Silva, criada após o julgamento, foi entregue pela Comissão de Direitos Humanos, reconhecendo a importância do caso como marco legal para a revisão de processos antigos de adoção forçada. Mas Clara não quis palco. Deu entrevista sentada num banco de praça. Se minha mãe tivesse sido ouvida, ela estaria viva. Essa medalha não é sobre vitória. É sobre luto que virou luta. A jornalista se emocionou, cortou a entrevista e chorou no ombro de Clara. Enquanto isso, nos presídios federais, uma carta circulava entre agentes penitenciários. Era uma carta escrita por César Toledo, sem remetente, sem endereço de volta. Nela ele dizia: a verdade me venceu, não tenho mais o que esconder, mas queria deixar registrado que no fundo eu achava que estava salvando ela, quando na verdade era ela que precisava ser salva de mim. A carta foi enviada por um agente até o instituto. Clara leu, dobrou, guardou numa caixa. Esse arrependimento não me devolve minha mãe, mas serve de aviso, para que outros não repitam. Os meses passaram. Clara começou a viajar o país, a dar oficinas, a formar redes, e onde chegava, deixava algo que não se comprava nem se vendia: coragem.
Num desses encontros, uma adolescente se aproximou, magra, tímida, com os braços cortados por cicatrizes antigas. Eu vi sua história. Eu também fui levada da minha mãe. Hoje moro num abrigo, mas eu escrevo cartas para ela todo mês, mesmo sem saber onde ela está. Clara ajoelhou, olhou nos olhos dela. Continue escrevendo. Uma carta pode não mudar o mundo, mas pode impedir que a gente desista dele. E deu para ela uma pulseira com um pequeno coração dourado, igual àquela que a própria Clara usava desde criança. Isso aqui não vale nada no banco, mas vale tudo para quem carrega amor. A menina chorou. Clara abraçou. E entendeu que o que ela plantava agora não era vingança, era recomeço. Porque quando a menina vira voz, o mundo já não cala mais. Tem nome que a gente escreve em papel, mas tem nome que a gente carrega na alma. E quando a alma é forte o bastante para não ser corrompida, apagada ou comprada, esse nome vira eternidade. 5 anos se passaram desde aquele julgamento. 5 invernos, 5 primaveras, e Clara não parou de caminhar. O Instituto Elisa agora tinha 8 unidades espalhadas pelo país, mais de 20.000 atendimentos realizados, milhares de registros reavaliados, centenas de mulheres resgatadas de processos injustos, de silêncios impostos, de culpas herdadas. E naquele ano, ela foi convidada para falar na Assembleia Geral da ONU. Sim, o mundo tinha ouvido. O mundo queria ouvir. Subiu ao palco com um vestido simples, o mesmo brinco de coração dourado e a mesma carta da mãe, agora plastificada pelo tempo, mas viva como nunca. Meu nome é Clara, mas eu falo por Elisa e por cada mulher que morreu sem ter seu nome escrito onde merecia. Eu não vim aqui representar um país, vim representar a verdade, e a verdade não tem fronteira. A plateia ficou em silêncio. Depois explodiu em aplausos. Mas o que realmente importava para Clara não era o prêmio nem os holofotes. Era aquele momento. Na volta ao Brasil, ela pegou um ônibus simples até o interior. Levava flores na mochila e um papel na mão. Chegou ao cemitério, subiu o morro, limpou o túmulo da mãe e fixou ali uma placa nova, pequena, mas poderosa. Aqui descansa Elisa da Silva, mulher, mãe, mártir e agora memória de milhares. Sentou-se na grama, sozinha, o vento soprando leve. Olhou para o céu e falou baixinho. Mãe, consegui. Teu nome saiu do rodapé das certidões e subiu. Subiu para o alto. Tá nos livros, tá nas leis, tá na voz de cada mulher que hoje entende que não precisa aceitar ser silenciada para ser amada. Ela fechou os olhos. E naquele instante, o céu clareou. Uma nuvem em forma de coração atravessou o azul, devagar. E Clara sorriu. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Levantou-se, desceu o morro e deixou para trás não a dor, mas o nome certo, no lugar certo. Porque o maior milagre não foi ter vencido César, foi ter vencido o silêncio. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.